Hoje, nesse vídeo, Hoje eu tô realmente inspirada, tem muitos assuntos, mas o primeiro assunto de hoje que eu quero trazer aqui é falar sobre mediunização, ou não necessariamente mediunidade, ou somente incorporação, porque o que me vem são muitas perguntas de minhas clientes sobre incorporação, mediunidade, e ao mesmo tempo eu noto traços de muita insegurança em acessar esse assunto. A questão é, por que ainda estamos em pleno século 21, no ano de 2023, e ainda o assunto mediunidade, incorporação, ainda é tratado com tanto medo, tanto receio, tanto preconceito, sendo que já evoluímos tanto, mas em alguns pontos temos muito medo de comentar. Eu não posso deixar de achar também que às vezes é um pouco falta de informação, né? Não temos todo o conhecimento sobre o que é a incorporação espiritual, sobre o plano espiritual, sobre a própria espiritualidade e também, em muitos casos, ainda a religiosidade que vivemos hoje em dia, as religiões que são, que lidam com a incorporação, com a vida espiritual, ainda não estão claras. E outra, tem muitas religiões que têm muita informação, que nos ensinam, nos inspiram, tem leituras, liturgias excelentes, mas também nós não procuramos as devidas informações. É um fato. Ainda estamos querendo respostas rápidas, mas esquecemos que até dentro da espiritualidade são necessários anos e anos de estudos, instrução e aprofundamento. Em resumo, temos na nossa vida como seres humanos muitas experiências espirituais. E muitas vezes nascemos em famílias que não têm a cultura espiritual, né, de acreditar, de motivar, de não ter medo, né? Muitos de nós gostamos, mas não acessamos. Muitos de nós gostamos, sabemos que somos sensíveis e não vamos buscar absolutamente informação nenhuma. E ficamos no achismo e somos muitas vezes permeados por preconceito, más informações. E informações que muitas vezes são tão contraditórias e tão maléficas que também são passadas de pessoas para pessoas, e nossa, às vezes chegam aqui as coisas e, claro, a gente explica. A pessoa custa acreditar nessa nova informação, na informação certa, e reprogramar aquele pensamento antigo que acreditou durante tantos anos, durante tantas formas de vidas, que, nossa, é realmente muito complicado, mas é necessário ter uma boa instrução. Ler Livro dos Espíritos, conhecer a história de Chico Xavier, de Valdo Franco, enfim, outras, Zíbia Gasparetto, Luiz Gasparetto, outros e outros, outras formas de instrução dentro também da linha africana, que fala de incorporação, fala dos orixás, candomblé, umbanda, enfim. Gente, nós temos uma cultura vasta que fala sobre a espiritualidade, mas não temos somente essas. Por isso que ler sobre os mestres ascensionados, ler sobre a espiritualidade maior, ler sobre o Ramatiz, ler sobre a Cabala, ler. E hoje em dia a gente tem algo muito melhor, que realmente torna muito mais fácil
São os vídeos de grandes pessoas que dão palestras. Monja Coen, você vai me dizer, nossa, Cássia, mas a Monja Coen, ela é budista, ela não é espiritualista, mas ela também nos traz um tipo de informação que nos cura a alma, que também nos eleva. E a espiritualidade que as pessoas vêm buscar é uma espiritualidade de resultado, que também é uma maneira errada de tu achar que a espiritualidade dá e troca, é um toma lá da cá, que você tem que fazer trabalho para isso, para ter aquilo, e não. Quando nós falamos de espiritualidade e mediunidade, falamos de nós mesmos, do nosso espírito, da nossa mente, do nosso campo energético. E para isso também existem grandes instrutores que estão também no YouTube, Mônica Medeiros, tá? Wagner Rodrigues, se eu não me engano, o nomezinho dele é esse. Se eu falei errado, peço perdão também. Vou tentar colocar o nome, o link deles para vocês seguirem, que eu também sigo. A Halu também. Gente, então são pessoas que nos inspiram, que falam sobre uma superioridade espiritual, tá? Que nos conectam e tantos outros que eu também recebo dos meus clientes e eu fico apaixonada. Gente, eu não consigo dizer o nome de todos, mas é grandiosa a força que a espiritualidade nos atinge. Como a espiritualidade, de uma certa forma, se faz comunicar em nossas vidas. Então temos sim informações. A questão é saber buscar. Como a espiritualidade nos faz evoluir física, mentalmente, nos apazigua, nos harmoniza e nos mantém ativos a essa intuição. Não podemos estar à mercê de coisas ainda que estão ligadas ao medo. A espiritualidade não traz medo. A espiritualidade, ela não é comprada, ela não é paga, ela não é trocada. A espiritualidade, os teus mentores, os teus mestres, os teus guias, eles não te abandonam. Não te abandonam. Você pode vibrar um padrão mais baixo, afastando eles da tua luz, mas eles não te abandonam. Quando você se reequilibra, quando você se ilumina, quando você reconhece que precisa estar próximo, você ora, você medita, você se acalma, obviamente eles se aproximam de você no mesmo instante, fazendo com que você siga mais protegido, mais iluminado. Eu quero falar muito sobre isso, muito, e devemos falar sobre isso. Devo falar sobre isso, porque é isso que os meus mentores querem, que eu esteja mais presente também falando sobre a espiritualidade e a evolução, porque é importante. Não podemos duvidar do poder que temos e do poder do que a espiritualidade nos guia, do que ela deseja para todos nós. Então, tenhamos sabedoria em procurar fontes seguras e não ter medo da nossa própria luz, do nosso próprio espírito, porque somos seres espirituais de grande luz, de grande ancestralidade, e temos sim uma missão a cumprir nessa dimensão. Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.